Bom, pessoal, agora é a nossa aula 14. E a aula 14 tem alguns pontos a serem destacados, tá? São eles. Primeiro, o fim da euforia. Que coisa, né? Tudo que é bom dura pouco. De 18 até 1929, 11 anos de euforia depois da guerra, crescimento econômico, alta produtividade, diminuição de preços, investimento enlouquecido das empresas, querendo crescer, 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 porque as pessoas queriam comprar, comprar, comprar. Havia uma vontade de imitar os americanos, as exportações bombando, até que vem o fim da bolha. Esse fim da bolha traz consequências, a aula 14 vai mostrar isso, até mesmo para o Brasil, que tinha poucos produtos de exportação e tinha o seu principal pilar econômico no café. Quando você entra em crise, você não vai ficar gastando dinheiro com uma bebida importada. Os americanos, a primeira coisa que fizeram foi cortar. E os europeus já estavam na situação difícil, que você já sabe, não estavam nem comprando café. O Brasil, então, que já vinha de um erro acumulado desde o convênio de Taubaté, onde os cafeicultores, aquela política do café com leite que nós já estudamos, eles obrigavam o governo a comprar e a fazer estoques, que eles chamavam de estoques reguladores, e esses estoques acabaram trazendo um problema imenso para o Brasil. Tinha tanto café, mas tanto café estocado, e o governo tinha que pagar os cafeicultores, que era uma elite que governava o Brasil, que na crise de 29 até 1933 a situação ficou tão grave, o café valia tão pouco, que alguém teve uma ideia genial de tacar fogo no café para ver se o preço subia. Como tinha muito estoque, sabe para que eles usavam? Como carvão nas locomotivas, imagine só. Jogavam o café nos trens para fazer o trem funcionar. É isso mesmo, não era lenha, não era carvão, não. Foi café. Imagina que seria gostoso que saía da Maria Fumaça, né? Café torrado. Não foi tão agradável assim, né? Isso trouxe muita coisa, desemprego, crise, falência. Muito bem, nós vamos estudar também o New Deal, a intervenção do Estado, daqui a pouquinho. A crise na Europa se agravando depois da queda da Bolsa, então, trazendo resultados catastróficos para a população. A Alemanha, que já devia uma nota por causa das sanções impostas no Tratado de Versalhes, em que a Alemanha tinha que pagar milhões, bilhões de marcos alemães, não podia mais ter exército. A Alemanha estava numa situação complicadíssima, né? Teve que devolver território, tudo aquilo que você já sabe. Mas pense bem, essa situação toda trouxe um agravante para a Europa, que foi o aparecimento de radicalismos. Toda vez que uma sociedade se encontra em crise ou abalada por alguma coisa, a tendência é a polarização. O radicalismo, já assistimos isso no Brasil durante as últimas eleições, ainda podemos ver que, lamentavelmente, existem polos opostos que não se entendem, não vou citar nome de partido político, mas na Europa acontece um movimento assustador, que recebeu o nome de fascismo, e daí virá também seus desdobramentos, como o nazismo, o comunismo também fazendo uma polarização, agravar ainda mais a situação da Europa. Tudo que acaba em ismo você deve ter cuidado, tá? Acabou em ismo, fanatismo, comunismo, sempre se preocupe com esse sufixo ismo, tá? A Europa então passa por um período de radicalismo, de fanatismo político, com alguns líderes trazendo propostas novas, tá? Você terá que fazer a atividade 2 e tarefas para casa você deverá fazer a 3, 4, 5 e a 6. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O que nos interessa agora é que desde a derrota alemã até a Revolução Russa, nós temos um período de acúmulo de rancores. Os alemães guardaram uma mágoa que Adolf Hitler vai aproveitar para trazer o nazismo. A Rússia trouxe um fantasma, um espectro pairando sobre a cabeça dos capitalistas europeus, o medo de que o mundo passasse por uma revolução igual à Revolução Russa, e a Primeira Guerra Mundial trouxe lucro para os Estados Unidos, né?
E, obviamente, trouxe uma produtividade americana que você já sabe, um consumo exagerado, investimentos, euforia, novidades, ou aquele modo americano de viver que não durou para sempre. Então, na página 131, você vai ver que a euforia não durou para sempre. Estude bem, não dá tempo de eu falar tudo aqui, mas a grande questão é que tudo aquilo que sobe, uma hora acaba caindo pela lei da gravidade de Isaac Newton. Concentração de renda, de riquezas na mão de poucos, uma classe média desesperada para consumir e pessoas de baixa renda lutando para sobreviver, né? Havia então uma bolha, como você já sabe, né? E quando a bolha explode, há um desemprego maciço, e esse desemprego acontece também por uma coisa que passa meio batido se a gente não pensar. Como as fábricas, Fordismo, que você já conhece, se mecanizavam, se automatizavam, pode-se dizer assim, havia máquinas para fazer o que homens faziam, portanto, isso gerou desemprego. Não havia mais compradores por ocasião de 1929, as ações despencam e os papéis das ações são papéis pintados, é como se fosse dinheiro emitido pela Bolsa de Valores. Você vai lá, dá dinheiro bom e traz um papel para casa. Esse papel você compra por um valor, vamos dizer por 1, você vende por 3, ganha 2, dobrou seu capital, às vezes quadruplicou seu capital, que acontecia muitas vezes, até o momento em que os papéis valiam mais do que as empresas e as empresas não conseguiam mais ter seus produtos. Perdão. Isso gera a quinta-feira negra. Essa quinta-feira fez com que as pessoas todas fossem até a Bolsa de Valores, desesperadas a saber o que estava acontecendo. As ações não valiam mais nada. Isso foi na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, segunda. Na terça-feira, o desespero toma conta de todo mundo. Não havia mais movimentação na Bolsa de Valores. Todo mundo correndo tentar vender os papéis, que eu falei que eram papéis pintados, né? Iam para a gráfica, saiu um papel muito bonito, né? Das ações. É uma cota parte de uma empresa que tinha falido. Milhares de empresas. Isso gera um desespero. Tem a foto aqui, essa foto é chamada de o esgotado. Na verdade, ela é uma gravura, tá? Veja bem aí a situação desse homem, a mulher atrás, desesperada, ele sentado com a mão na cabeça e os jornais jogados no chão, dando conta então dessa crise. A produção despenca de uma forma tão assustadora, apesar de haver mercadoria, né? A mercadoria está lá para vender, não tem quem compra. No campo havia superprodução, porque haviam tratores, máquinas agrícolas, mas não tinha dinheiro para comprar. As pessoas tinham papel, ninguém queria mais aqueles papéis. A Bolsa de Valores tinha valores que não valiam mais nada. Bum, explodiu, causou um efeito dominó no mundo que é chamado de a Grande Depressão. A agricultura, como eu disse, com grandes estoques, como aqui no Brasil, grandes estoques de café, lá fora de milho, de trigo, e não tinha comprador para isso. Quer dizer, comprador tinha, não tinha dinheiro para poder comprar. Então até uma historinha da época que se dizia assim: mamãe, por que nós não temos pão para comer hoje? E ela responde para o filho: porque a padaria que seu pai trabalha está parada. E por que a padaria que papai trabalha está parada? Está parada porque tem trigo demais e farinha demais e as pessoas não estão comprando. A farinha está estragando. E por que nós não podemos comer a farinha e o pão? Porque a gente não tem dinheiro para comprar. Então tinha material e não tinha grana. Você entendeu isso? Isso traz uma crise que vai repercutir pelo mundo afora. É uma crise, um desastre econômico, né? E é o que acaba trazendo a Revolução de 1930 aqui no Brasil. Tá? Você lembra que a crise é de 29, leva um ano para trazer as plenas consequências aqui no Brasil, e isso vai trazer falência aqui no Brasil também. Superprodução de café, na Europa, fome, ninguém queria comprar café, ninguém queria comprar... Queria sim, não tinha grana para comprar pão. Portanto, isso gera um problema brutal nas economias do mundo. Diante disso,
Os Estados Unidos utiliza uma tentativa, uma forma de reagir, quer dizer, só vai ter reação positiva em 1933, ó, 29, 30, 31, 32, 33. Praticamente 4 anos inteiros, 4 anos e meio de crise gravíssima. Mas a teoria liberal de Adam Smith diz o seguinte, que o mercado se autorregula. A lei da oferta, se tem bastante oferta, o preço cai, se tem bastante procura, o preço sobe. Só que aí não tinha procura mais. A oferta estava lá, mas ninguém queria comprar, ninguém tinha dinheiro para comprar. Isso você já sabe, gerou um desemprego brutal, fechamento de fábricas, quebra da bolsa. O Adam Smith deu uma bela teoria liberal, o mercado se autorregula como se houvesse uma mão invisível, não funcionou. Então tem um cara chamado John Keynes, esse cara vem com uma saída super legal e o presidente Roosevelt lança a mão dessa teoria, que é mais ou menos a seguinte: o governo contrata as pessoas que são desempregadas para fazer o quê? Para fazer ferrovias, rodovias, hospitais, plantar floresta. Os Estados Unidos fez até algumas coisas legais, a gente pode ver isso daí na página 134, contratou centenas e centenas de pessoas para fazer reflorestamento. Uma ideia legal para o meio ambiente, né? Pagavam salários mínimos do mínimo e isso fazia com que algumas pessoas, né, milhões de desempregados, mas cerca de 2,5 milhões conseguiram um pouco de trabalho, isso fazia a economia girar. Essa teoria chamou-se New Deal, a teoria do governo subsidiar as obras, pagar os funcionários, fazendo obras públicas, tá? Pontes, escolas, hospitais. Foi uma saída, tá? Traz um problema, porque o governo investe, muitas vezes investe o que não tem, isso cria uma dívida para o governo, mas pelo menos as pessoas podem, não, ou, talvez não passem tão apertadas quanto passariam. O governo está fazendo uma coisa parecida agora, dando R$ 600 para cada pessoa em função da crise da pandemia. Naquela época durou 5 anos. Espero que essa passe logo, tá? Muito bem, essa crise, ela começa nos Estados Unidos, se alastra pela Europa e na página 134 você vai ver que a crise econômica vai trazer um aparecimento de líderes malucos como Benito Mussolini na Itália, Adolf Hitler e também o espectro fantasma que pairava sobre a cabeça dos europeus, que era o Partido Comunista, que em 1922 foi fundado na Rússia e começava a receber uma propaganda brutal, causando uma polarização chamada de esquerda e direita, né? Na página 135 da apostila existem as definições de esquerda e direita. Você deve ler, eu não posso falar muito sobre isso agora, porque o vídeo fica muito longo, mas é mais ou menos o seguinte, eu vou resumir em poucas palavras. Esquerda e direita. Casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. A posição correta não é aquela polarizada. A posição correta é o meio termo, é o equilíbrio, é o bom senso, mas nas crises as pessoas tomam partido e a esquerda e a direita se caracterizaram justamente por uma visão antagônica de mundo. Na verdade, o capitalismo e o socialismo, eles criaram um antagonismo que trouxe o radicalismo. Capitalismo e socialismo criaram um choque, um antagonismo que gerou mais radicalismo. Isso tudo está na página 135. Tem atividade de número 2. Você deve ver aí o que está relatado. É uma família de camponeses, atividade 2, página 135, que perdem suas terras, porque os bancos vão tomar a terra dos agricultores, as propriedades das fábricas. Os bancos não queriam nem saber, queriam o dinheiro deles, tinham emprestado também, queriam o dinheiro de volta. Um trator que fazia mais comida também gerava desemprego no campo, tá? E aí você vai ter que citar as causas da Grande Depressão Americana, você já conhece, tá? A parte B
da atividade de número 2, tá? Da página 135, e explicar o que foi o New Deal, que foi essa política que o governo fez para gerar emprego, tá? Bem simples. Em casa você tem que ler alguma coisa que está na página 136, está aí a tarefa para ser feita em casa, faça com carinho e não esqueça daquele exercício que eu falei, que tem essa imagem, falei lá na aula 13, sobre o grande índice de suicídio. É uma charge, uma piadinha até de mau gosto sobre as pessoas se matando, tá? Mas você vai ler isso e vai ter que responder as questões até a página 138, tá? Tem mais coisas para serem feitas, mas eu não vou forçar a barra não, tá? Vai devagar, responde só a atividade 3, 4, 5 e 6 e faça com calma, ok? Beijo no coração.